Nos vídeos anteriores a gente falou um pouco sobre a noção de cultura, a noção de patrimônio cultural, falamos sobre o que precisava, então, passa a ser preservado como ação política e, portanto, o que é esquecido, né? E isso sendo feito mediante aos órgãos de patrimônio. Então, citei o IPHAN, né? o CONDEFAT e, no nosso caso, no município de São Paulo, o DPH e o CONPRESP. Né? Então, até o final do século XX, as políticas de preservação do patrimônio cultural, elas focaram-se sobretudo no patrimônio material. O que é o patrimônio material? O patrimônio material é o que, lá no primeiro vídeo, eu falei para vocês como sendo os artefatos, os objetos, as edificações, as construções em geral, os monumentos, que são feitos a partir da relação entre o meio ambiente, né, da onde a gente extrai os subsídios, os elementos para se constituir, para construir esses bens materiais, esses objetos, como eles se relacionam com o saber fazer. Esse saber fazer, a gente vai ver no próximo vídeo então, que vai se enquadrar no que a gente vai chamar de patrimônio cultural imaterial. Tá? Mas até então, final do século XX, as políticas de patrimônio, elas centraram-se nesse patrimônio material. Né? E aí tem toda uma discussão do que se é preservado e o que não se é preservado. Né? Enfim, no século XX, meados do século XX, surge um órgão que para a gente vai ser muito importante nessa reflexão, que é a Unesco. A Unesco, que é vinculada às Nações Unidas, à ONU, é o órgão responsável por valorizar, por garantir a pluralidade de ideias, a diversidade cultural. E ela, durante alguns anos, ela fez uma discussão que envolveu a maioria dos países, quase que a totalidade dos países, e chegou a uma convenção de salvaguarda do patrimônio cultural. Né? Então, a Convenção de 1972 é um documento muito importante que institui essa ideia de patrimônio da humanidade, que talvez você já tenha ouvido falar sobre ela. Né? Então, há uma corrida dos países, das cidades, para que tenham seus bens culturais reconhecidos como patrimônios da humanidade. Então, vocês podem imaginar como isso tem uma importância econômica para a localidade. Né? Porque a partir do momento que aquele bem ele é reconhecido como patrimônio, não só patrimônio da humanidade, a partir do momento que ele é reconhecido como patrimônio cultural, seja pelo órgão municipal, estadual, nacional, né? São Paulo tem cerca de 23, se não me engano, patrimônios nacionais, né? Isso ganha uma importância econômica. Né? Então, quando você fala assim, isso é patrimônio da humanidade, então você passa a receber uma atenção internacional. Né? Você pode despertar interesse de turistas internacionais. Com isso você cria museus. Né? Os museus que tratam sobretudo do patrimônio material. Né? Os bens, o patrimônio material, ele é dividido em dois blocos, os bens móveis e os imóveis. Os bens móveis, esses que podem ser deslocados, são os artefatos e os objetos. Então são bens musealizáveis. Então o museu, ele trata do patrimônio cultural, o patrimônio cultural em museus. E os bens imóveis, os edifícios, as construções, os monumentos, eles são tombados. Né? São patrimônios culturais que passam por um outro processo onde a gente chama de tombamento. O tombamento ele é feito pelos órgãos de patrimônio, no nosso caso em São Paulo pelo CONPRESP. Como vocês podem imaginar, ele desperta muito interesse econômico por parte dos proprietários, da vizinhança, pelos setores imobiliários, né? Porque o tombamento, ele tem vários níveis de tombamento, mas ele pode chegar a proibir que você mexa no imóvel, né? Na fachada do imóvel, que você possa trocar esquadrias, janelas, portas, ou inclusive você não possa retirar paredes do imóvel, enfim. Essa instituição do tombamento do patrimônio material envolve muitos interesses econômicos e merece uma atenção especial no patrimônio material.